Bom, eu sou o Fernando Góes, para quem não me conhece, sou analista técnico e profissional do mercado financeiro, já vai fazer quase 20 anos. Na verdade, mais ou menos no meio do ano que vem eu vou completar exatamente 20 anos de mercado financeiro, desde a primeira vez que eu fiz um trade até hoje, que sou realmente um profissional da área de análise. E para isso, criei esse canal do YouTube para ter um contato direto com vocês e fazer um canal tanto de análise quanto educacional. Eu vou tanto dar dicas de operação quanto fazer vídeos educacionais para vocês aprenderem a ganhar dinheiro com o mercado financeiro, para alguns para viver do trade, né? Ou mesmo para incrementar a sua renda. Então inscreva-se no meu canal, que vai aparecer o link aqui embaixo, e gostaria muito que vocês fizessem parte dessa comunidade. E para isso eu vou contar então aqui a minha história, né? Desde os primeiros passos no mercado até hoje, um pouco, rapidamente, da minha história no mercado. E aí eu me lembro do meu primeiro trade, e eu estou falando isso em 1997, lá atrás, no início do Plano Real, que no mercado teve uma grande tendência de alta, mais ou menos próximo ali de quando soltou o câmbio e o dólar começou a subir, a bolsa começou a subir atrás, enfim. Eu lembro nessa época que eu conheci um amigo meu na IBMEC, fazendo economia, e ele operava já ações no mercado financeiro, já tinha uma conta bem grande. Foi quando eu peguei R$300, botei na conta dele, fiz o meu primeiro trade com opções. Comecei pela tarja preta, né, pela alavancagem, por opções. Comprei tudo em opções a 2 centavos. E quando o mercado estava de alta, essas opções foram para 12 centavos e eu rapidamente saí de R$300 e fui lá para R$2.000. E aí fiz o meu primeiro trade em mercado à vista, comprei umas ações de centavos, que também deu certo. Aí eu aprendi uma outra ferramenta, a ferramenta do termo, que é quando você bota um dinheiro, se alavanca, pega dinheiro emprestado e fica maior. E aí eu fui acertando, porque o mercado só subia, eu abri a minha conta em banco para operar no mercado financeiro, nessa época com 18 anos de idade, nem conta em banco eu tinha ainda. E começamos a operar, começamos a entrar nos fóruns, né, e fazer parte das comunidades de mercado financeiro. Nessa época eu não via gráfico, também não sabia nada de análise fundamentalista. Eu tinha as pessoas que eu seguia na internet, que eu achava que entendiam, e aprendi a me alavancar, né? Aprendi todas as ferramentas de alavancagem, né? Opções, termo, e a minha história foi sendo de sucesso porque o mercado só subia. Eu só fazia tudo errado, mas o mercado subia e eu ganhava. E aqueles R$300, sem botar mais um tostão, foram no auge da minha carreira lá, no auge daquele momento lá, para R$9.000, né? Aí eu tô falando isso, né, em 98, a gente trouxer para os dias de hoje, você pode multiplicar isso aí por 6 para você ter uma noção, né? Eu com 18 anos de idade, de repente, saí de R$300 para R$8.000, R$9.000, eu só queria saber de mercado, achava que não precisava mais fazer nada, nem a faculdade dava mais certo, porque nem assistir aula tinha mais saco, olhava para o professor e falava, porra, o que esse cara tá fazendo aí, falando de economia, eu quero ganhar dinheiro no mercado. Até que na primeira crise que veio, se eu não me engano, foi a crise da Ásia ou da Rússia, não me lembro qual que veio primeiro, o mercado desabou e eu estava cheio de termo, totalmente alavancado no mercado, com muito mais dinheiro comprado do que eu tinha na conta, quando o mercado começou a cair, eu não conseguia me zerar, não sabia o que eu fazia, até que o corretor me ligou e falou, ó, você foi zerado compulsoriamente e você agora está devendo R$1.000, né? Então, 300 para 9.000, 9.000 para menos 1.000, foi o primeiro momento do mercado como trader que eu tive. E aí eu fui correr atrás, né? E aí um dos meus ídolos da internet me indicou o curso na época do Didi, e eu fiz o curso e foi uma cortina que eu tirei, amor à primeira vista, a análise técnica, que eu uso hoje, né? Já usei como trader, hoje sou profissional disso. Análise técnica onde você enxerga o preço e pelo preço você identifica a probabilidade do mercado subir ou cair, e mais do que isso, você gerencia o teu risco, né? Afinal das contas, quando você começa nessa época, né, quando você começa a ver gráfico, você fica impressionado como o gráfico consegue ler para onde vai o preço. Você fala, puta, vai subir, ele sobe. E aquilo te enfeitiça, mas com o tempo você começa a ver que a ferramenta, na verdade, ela é boa mesmo, é para gerenciar teu risco. A gente hoje eu falo muito, né? O que o preço vai fazer, você não sabe. Agora, você pode ter 100% das vezes saber o que você vai fazer com o preço. Pois bem, fiz o curso do Didi, contei minha história para ele. Na época, ele deixou eu fazer esse curso por uma garrafa de uísque. E aí eu comecei a escrever no fórum da empresa dele, que era a primeira empresa de análise gráfica, só de análise gráfica do Brasil na época.
e em uma semana ele me mandou, ele me chamou para trabalhar com ele, gostou muito do que eu escrevia e realmente eu tinha uma aptidão muito grande com os gráficos e estava eu lá trabalhando com o Didi, conhecendo novos grafistas, novas correntes de gráfico, tinha um que via Elliott, outro via Fibonacci, outro, como o Didi, vários indicadores, e com isso eu comecei a aprender. Eu fui um cara que aprendi muito na prática, né? Qualquer dinheirinho que sobrava, eu ia operar meus gráficos sentado com os profissionais. Eu lembro na época que eu achei que eu falei, puta, agora eu vou ganhar dinheiro. Se eu conseguir fazer aquilo, né, sem nada, agora sentado com eles. Mas aí você começa a ver no mercado, começa a testar as coisas, vai criando, né, a sua possibilidade, e eu acertava muito. E eu lembro que eu falava muito no telefone com um cliente, né, que era dono de um asset na época, e ele tinha uma tesouraria que operavam para ele. Quando ele me chamou, você quer virar trader, você quer trabalhar para mim? Eu falei, claro, né? Pô, porque eu vejo que você acerta muito, eu vejo um potencial aí. Só que é o seguinte, eu vou te chamar aqui, mas eu vou te pagar conforme o que você ganha. Aqui eu não pago salário para os meus traders na tesouraria. Eu falei, não, pá, tá fechado, né? Foi um sonho realizado. E eu aprendi muito, principalmente sobre psicologia. Eu lembro nessa época, até minha vida pessoal, uma namorada que eu era apaixonado, estava tudo dando certo e eu fui trabalhar lá com ele, numa época que o mercado estava difícil, inclusive. E eu estava com novas técnicas de Fibonacci e etc. e comecei a acertar. O início foi maravilhoso, né? Eu saí de um salário de estagiário, de repente eu ganhei lá uma grana boa, ganhei 20% do que eu fazia, descontando os impostos, caiu na minha conta e eu, primeiro mês, ganhei um salário que eu nunca tinha visto e, né, tudo dando certo, parecia que estava tudo maravilhoso. E até que começou pela vida pessoal. Eu lembro que essa namorada que eu estava apaixonada começou a ter um caso com um cara do escritório dela de advocacia, com o chefe dela, e aí eu fiquei triste e, de repente, você vê como tem muito a ver com isso, eu passei meu primeiro mês negativo, né? Depois de, sei lá, uns 3, 4 meses só ganhando, passei meu primeiro mês negativo. Desde ali eu comecei a ver o que é a disciplina, o que é a psicologia, né? Comecei a ver que realmente o preço faz o que quer, você tem um controle sobre o que você faz, né? O problema é que quando você está perdendo, o medo é muito forte, enfim. E aí foi um processo muito difícil para mim voltar, virar o meu prejuízo e começar a ganhar para começar a ter salário. E aí tiveram vários momentos. Cheguei a ter um momento que ele passou a pagar um salário para mim, porque eu não conseguia mais realmente virar o prejuízo, mas só que eu acertava muito de gráfico, então eu ajudava a mesa inteira, a mesa do DI, do dólar, do índice. Então eu passei a trabalhar como analista nesse fundo. Aí voltei a operar, e aí comecei a operar lá fora, e comecei a operar ações lá fora, enfim. Entrei numa operação de opções muito grande, não zerei, e aí uma hora ficou insustentável, e eu passei lá muitas crises importantes, né? Por exemplo, o atentado terrorista, depois a crise da Argentina, o Brasil, o Bovespa 8 mil pontos, quando ficou insustentável. E eu voltei a ser analista, voltei a trabalhar com o Didi, até que criei o meu estilo. O meu estilo foi tirar indicadores, né? Eu realmente, de todos os indicadores que eu fui usando, eu acabei ficando com Fibonacci, com preço, com candle, aí botava algumas médias, mas começava a ver que realmente quem me dá o stop, o objetivo, que é o mais importante, gerenciamento de risco, era o gráfico, sem nenhum indicador. E aí fui fazer minha carreira solo e comecei em grandes corretoras com o nome Fernando Góes. Na época que eu trabalhava com o Didi, acabava que eu era simplesmente trabalhava para ele. E aí, como com o Fernando Góes, eu fui vindo de corretoras em corretoras e foi realmente uma estrada de sucesso. E aí também como trader, até porque peguei essa fase, né, 2002, 2003, foi mais ou menos quando eu saí desse emprego. E aí veio uma escalada de alta maravilhosa, né, que vocês conhecem, que vai terminar aí com a crise de 2008. E eu vivi tudo isso, né, várias crises antes, e durante essa fase foi maravilhoso, né, no auge da minha carreira, no auge da alta lá, eu, graças a Deus, fui muito vencedor também na física, além da carreira, também como trader, e pude casar com conforto, apartamento, etc., até que tive o último momento, talvez um dos momentos mais legais de todos da minha carreira, que é o momento que eu estou agora. Eu conheci o pessoal por corretoras diferentes, pessoal que criou a Clear, que desenvolveu a Clear do zero. A Clear hoje, em 2014, está fazendo 3 anos, né? Um pouco mais, um pouco menos, e eu ajudei a desenvolver. Entrei lá antes de abrir a Clear e criei o Team Clear, o time de análise que hoje trabalha comigo, o Rafael Figueiredo e o Bo Williams, que eu convidei eles pelo trabalho e descobri o Ficube. O Ficube me acrescentou muito. Eu me lembro num momento da minha carreira que eu achava que desenvolver como trader, eu acho que é infinito. Eu sempre soube que você pode se desenvolver
você pode ter estratégias vencedoras, seguir a gerenciamento de risco, né? O momento de entrar maior, o momento de entrar menor. Eu acho que a parte de tradar, né? A parte estratégica do trade é uma parte que você vai se desenvolver o resto da vida. Eu sempre falo, né? Você tem que dormir hoje um trader melhor do que você dormiu ontem. Esse é o grande passo da vida do trader. Mas eu era um pouco cético em relação ao gráfico, parecia que eu tinha chegado no topo. Eu parecia que não tinha mais para onde evoluir. Afinal das contas, eu vim tirando muitos indicadores, ficando com um gráfico cada vez mais limpo, até que eu conheci o Ficúbio que o Boas me apresentou. E isso, para a parte de análise gráfica, foi muito legal para mim, porque eu desenvolvi muito a minha visão. Hoje, acho que eu estou na minha melhor forma de análise técnica. Hoje, também faço menos trade, porque realmente fico numa sala de análise com 600 analistas. Estou nesse projeto da Clear e fico, então, em cima de ensinar toda essa experiência para os meus clientes, né, que ficam ali acompanhando. E convido vocês para participar. Gostaria novamente que vocês se inscrevessem aqui no canal. Esse é um convite aí. Então eu vou fazer 20 anos de mercado ano que vem e quero que esse canal seja um sucesso. Esse meu YouTube aqui seja um sucesso e quero criar uma comunidade de vencedores, pessoal que gosta de bolsa, né? Vamos ganhar dinheiro junto e vamos construir daqui para frente uma carreira de sucesso. Então fica aí a dica. Eu desejo muito sucesso a todos, muita saúde, sucesso e sorte para todos. E fica o convite, espero ter vocês na minha comunidade. Um grande abraço.